A paz de Cristo, irmão Rafael. No ano de 2016, enquanto eu pensava, eu pensava assim, eu estava fazendo almoço, e eu estava pensando assim, eu acho que vai mais ou menos 70%, da igreja no arrebatamento. Eu estava pensando sobre isso e eu estava me sentindo muito feliz. Então, de repente, eu ouvi uma voz que dizia: 50% sobe, 50% fica. Então eu falei: Senhor, eu achava que o arrebatamento seria de muitas pessoas. Então ele falou novamente: 50% sobe, 50% fica. Então eu perguntei: por que só 50%? E ele disse: eu não gosto de julgo desigual. E eu não sabia o que significava julgo desigual. E eu perguntei, ao Senhor, mas ele se calou. Então eu fui pesquisar no Google. E na pesquisa que eu fiz, eu achei o significado do que é jugo. O jugo é uma cangalha que é colocada no pescoço dos bois, que é usada em carro de boi. Após eu fazer a pesquisa, eu falei: Senhor, eu continuo sem entender nada. E rapidamente ele falou: se houver diferença de altura entre os dois bois, um grande e um pequeno, ao colocar a cangalha, não há possibilidade do carro de boi andar para frente. E por causa dessa diferença de altura dos dois bois, quando eles se moverem, eles andarão em círculo, por causa da diferença de altura. Isso é o jugo desigual. Então eu perguntei novamente: o que tinha a ver esses dois bois com o arrebatamento? Eu continuava sem entender nada, e o Senhor respondeu que há dois tipos de boi, o grande e o pequeno. Então ele falou: o boi grande representa as pessoas cristãs que obedecem a ele, e o boi pequeno representa as pessoas cristãs que não obedecem a ele. E o Senhor disse que as pessoas que não obedecem a ele não vão no arrebatamento, porque o jugo é desigual entre os que obedecem e os que não obedecem. Isso é um jugo desigual. E ele tornou a repetir: 50% sobe, 50% fica. Então eu perguntei ao Senhor em que parte do Evangelho tinha referência sobre o que ele estava me dando. E ele respondeu: na parábola das 10 virgens. E o Senhor me perguntou: quanto é 50% de 10? E eu respondi: 5. E ele falou: é exatamente isso. 50% de 10 é 5, que significa 50% ou metade. A metade de 10 é 5. E o Senhor também me perguntou: quanto é 50% de 2? Eu respondi: 1. Ele disse exatamente o que está no livro de Mateus 25:2 e Mateus 25, capítulo 25, versículo 40 e 41. E ele falou: o total de 10 é igual a 100%, e 50% prudente e 50% louca. 5 mais 5, 10. E assim terminou a aula que o Senhor me deu sobre as virgens prudentes.